meio-dia e 2, estamos começando agora ao vivo aqui nos estúdios da Rede Pop FM, mais uma edição do Pop News, que está começando agora trazendo para vocês as principais notícias do país, do estado e também de toda a região, para você ficar muito bem informado. Já aqui na bancada, nossos queridos Juliano Cidro, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Muito bem, Carlos Henrique, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Segundona, com muita informação, tamo junto. É isso aí, nosso querido piloto que deu uma fugida semana passada, nós íamos buscar ele está aqui agora. Como é que você tá, meu amigão? Bom Tudo dia, bem? Carlão, bom dia, Juliano, bom dia, ouvintes da Pop. É um prazer estar aqui de novo. Às vezes eu dou minhas fugidas, né, pessoal? Você dá umas falhadinhas aí. Às vezes dá umas falhadas. Estamos aí, cara. Mas que bom que tá de volta. Então vamos lá, seguindo agora com os destaques de hoje aqui no Pop News, meio-dia e 3. Destaques do dia. Vamos lá, destaques de hoje, segunda-feira, 17 de julho de 2023, trânsito, colisão entre 3 veículos, mobiliza aí agentes na rodovia em Itapeva. E final de semana foi de muito trabalho aí pra Guarda Civil Municipal, a gente vai estar aí recebendo informações do comandante Adriano. Queda brusca de temperatura em nossa região aí coloca em alerta a Defesa Civil, que segue monitorando pessoas em situação de risco. Em Talaré, Saúde promove aí campanha de testes rápidos de hepatite B e C. E nós temos uma entrevista também, tá? Em pauta, o meio ambiente com o biólogo Marcelo Tonini. E os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com a presença do Dr. Douglas Ferrarese. São esses aí os principais destaques de hoje aqui no Pop News. Participe, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 1599-7656-358. Vou repetir para você, 1599-7656-358. Agora 12:04 e seguimos com a previsão do tempo. Previsão do tempo. Grande piloto, e aí como é que vai ser a temperatura, o clima a partir da tarde aqui? Diz aí pra gente, vamos lá. Voltar com o clima aí, né? Com a nossa previsão de tempo aí na região, né? Agora oficial, né? Agora oficial, né? A previsão do tempo será sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Ih, aí é ruim, hein? Mas é que tá friozinho, acho que com essas nuvens não vai sair essa chuva não, viu? É isso que você acha, né? Não, eu já tava olhando lá fora. Entendi. Então que nem índio, põe o dedo na língua, umedece, ele levanta pra cima o dedo. A mínima é de 13 graus e a máxima é de 22 graus. Sobre a queda brusca de temperatura em nossa região durante o final de semana em Itapeva, a Defesa Civil informa que segue monitorando pessoas em situação de risco. Quem fala aí conosco, vai tá tudo certo aí, meu amigo? Sim, vamos lá. E quem vai falar conosco aí é o secretário de Defesa Social e coordenador da Defesa Civil, Jorge dos Santos. Bom dia a todos, aqui é o Jorge, secretário municipal da Defesa Social e coordenador da Defesa Civil. Enfrentamos por esses dias um declínio de temperatura decorrente do ciclone extratropical no sul do país e também como reflexo da própria estação do ano. A Prefeitura Municipal de Itapeva, por intermédio da Secretaria Municipal da Defesa Social, Guarda Municipal, Defesa Civil e Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, realiza abordagens junto aos moradores de rua, oferecendo apoio e ajuda a quem precisa e a quem aceita. Peço a todos que, tendo conhecimento de algum morador, alguma pessoa em situação de vulnerabilidade nas ruas, entre em contato com a Guarda Civil Municipal pelo 153, com a Defesa Civil pelo 199, ou com a Secretaria do Desenvolvimento Social, para que essa pessoa seja atendida e dada a ela as condições necessárias para enfrentar esse nosso inverno. Um grande abraço a todos, um ótimo dia. Saúde. E é isso aí, Julho Amarelo e Talaré promove testes aí contra hepatite B e C. O foco da ação são pessoas que correm risco de hepatite, como aquelas que tiveram relações sexuais desprotegidas. O mês de julho é marcado como aí o mês da luta contra hepatites virais e tem a finalidade de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e vacinação. Testagem precoce e encaminhamento para o tratamento também, tá? É isso aí. Vou seguindo aqui, vamos lá. E aderindo à campanha nacional, Itararé irá promover no longo do mês aí testes rápidos em unidades de saúde para detectar a hepatites tipo B e C.
O exame demora só uns 20 minutos e é grátis, tá? Os testes acontecerão nos períodos da manhã e tarde, tá? O foco da campanha é para pessoas que correm risco de hepatite, como aquelas que tiveram relações sexuais desprotegidas. Para realizar esse teste é necessário estar com documento pessoal. Falar nisso, vocês já fizeram algum teste de hepatite? Eu já fiz uma vez aí. Teve lá no Rotary, tinha feito uma ação, né? E o pessoal da saúde foi lá, fez o teste em todo mundo. Importantíssimo. E depois, ela fala, 20 minutos ela faz o teste, mas tem alguns que tem que fazer um contraprova e tal. Então é muito importante essas ações aí das entidades de classe aí, fazer mesmo aí. É isso aí, então você que mora aqui em Itararé, tá? Corre lá e se prepare e faça esse exame que vale a pena. 12:08 agora. Polícias. Vamos lá, colisão entre 3 veículos mobiliza agentes em rodovia de Itapeva. Uma colisão entre 3 veículos mobilizou agentes aí da concessionária que administra o trecho de Itapeva, tá? No trecho aqui dessa rodovia que passa aqui em frente à cidade de Itapeva, né? Na tarde dessa sexta-feira, dia 14, conforme a Polícia Militar, rodoviária, aliás, desculpem, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 285 da rodovia Francisco Alves Negrão, quando um dos motoristas estava realizando uma curva na rotatória e acabou atingindo a lateral de outro veículo. O segundo carro acabou colidindo com um terceiro que estava parado devido ao sistema siga e pare. É por causa das obras aí realizadas no local, ninguém ficou ferido, é isso aí, gente? Exatamente, esse acidente ele ocorreu ali próximo ao trecho ali de acesso ao bairro das Pedras, né? Então tá tendo ali realmente uma obra ali de ampliação, da parte da duplicação também, então tem que ter muita atenção quem vai passar por essa região. Tivemos também acidente ali na rotatória de Buri também, né, esses dias. Então a gente sabe que a nossa SP ela já requer uma atenção e agora com obras ainda mais, né? Exatamente, e essa rotatória então é que do acidente ali, na verdade é que você entraria, né, para aquela estradinha que você vai para Buri, mais ou menos isso. Isso, nesse acidente em si aqui de Itapeva é na entrada ali do bairro das Pedras. O pessoal fala que vai pro Golfe, né? Areia Branca. Pro Golfe ali, né? Tem que tomar muito cuidado nessas rotatórias, né? Tem que olhar muito bem mesmo a distância dos veículos que estão se aproximando ali. Se estiver se aproximando, espera passar, né? Porque é muito perigoso aí. Eu tenho um amigo que morreu justamente nessa rotatória. Deus nos livre, tem que tomar muito cuidado aí. Vamos lá, seguindo 12:10 agora. Pois é. E hoje é o dia de proteção às florestas. Pois é, gente, uma data importante aí, né? E nós conseguimos uma entrevista com o biólogo Marcelo Tonini. Ele falou aí sobre a importância das florestas para a nossa vida. Temos aí um áudio dele. Sim, vamos ouvir agora. Olá, ouvintes da Pop FM. Aqui é o biólogo Marcelo Tonini. As florestas e a biodiversidade são um tesouro da natureza, fundamentais para a manutenção do equilíbrio do nosso planeta, fundamentais para a vida de todos os seres vivos, principalmente para nós seres humanos. As florestas são responsáveis pela regulação do clima, pela conservação do solo, da água, pela purificação do ar e pelo abrigo de uma infinidade de espécies de animais e vegetais. Esses usamos e podemos usar com ciência para desenvolver alimentos, remédios e muito mais, melhorando a nossa qualidade de vida. As florestas fornecem também água potável para todas as cidades do mundo. Além de estocar carbono, as florestas regulam o clima. No nosso caso, a Amazônia leva a umidade gerada pela floresta para outras regiões, fazendo com que essa água irrigue plantações e encham reservatórios de água que fornecem água à cidade. A qualidade desses recursos são primordiais para a saúde e o desenvolvimento rural e urbano das pessoas. Está vinculada diretamente com a saúde das florestas. E qual a importância da preservação das florestas e dos animais para todos nós? A emergência climática é um fato irrefutável. Infelizmente, as atividades humanas são um fator preponderante para o aumento da temperatura na Terra e os eventos extremos que temos testemunhados nos últimos anos. O relatório sobre as mudanças climáticas do IPC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, Organizações das Nações Unidas, publicado recentemente, reuniu milhares de evidências coletadas por centenas de cientistas que apontam variações alarmantes na temperatura da Terra que trarão e já estão trazendo consequências preocupantes para a vida humana
nas próximas décadas. Precisamos mudar nossas políticas públicas com relação ao desmatamento e à conservação das florestas no Brasil urgente. Ou mudamos ou seremos forçados pelas mudanças climáticas a mudar o nosso estilo de vida. O que podemos fazer para ajudar a preservar florestas? Algumas ideias são plantar árvores nativas da sua região. Plantar árvores nativas é uma prática que ajuda no reflorestamento de áreas rurais e urbanas. Compre produtos de madeira certificada que não tenham origem exploratória de florestas ilegais. Reduza o consumo de carne. Quanto menos carne comermos, melhor para o meio ambiente. Um exemplo, se você deixar de comer carne um dia por semana, o seu impacto na natureza reduz em 20%. Um único dia sem carne, o impacto reduz 20% por pessoa. Outra ideia, pessoal, compre de pequenos produtores. Faça com que o dinheiro circule próximo à sua cidade, fazendo com que a economia local melhore. Outra ideia, apoiar organizações que cuidam de florestas, ONGs, empresas responsáveis pelo meio ambiente. Obrigado, pessoal. Conhecer para conservar. É isso aí, muito obrigado, meu querido Tonini. Pois aí, Juliana, o que você achou de todos esses argumentos aí? Bacana, hein? É importante, bom, a floresta, a gente vê a nossa região, né, rica aí na fauna, na flora também, uma região bem legal, né? Então, hoje é um dia de você dar uma olhada um pouco mais ali, né? Colocar a mão na consciência, porque a floresta acho que assim, a vida, né? Tem tudo a ver, né? Vida, floresta, ser humano, natureza. É exatamente, convivendo bem, né? Nós podemos conviver muito bem com a natureza e tentar preservar a melhor coisa que se faz, né? Exatamente. Até vamos dizer assim, né? A gente está valorizando cada vez mais o ser humano, valorizando, né? A vida perto da natureza, em contato com a natureza. E assim que tem que ser mesmo, né? E até tem um estudo que está dizendo aí, né? Que depois da pandemia, o ser humano ele começou a contemplar mais, né, essa parte valorizar. Olha que bacana isso tem tudo a ver mesmo, né? E aumentou muito o turismo, assim, né? A gente vê ecológico, né? Tal. Isso aí, petar, o pessoal tá procurando bastante. Esse contato com a natureza realmente, né? Depois do Covid deu aquela... Sem dúvida, você já foi pro petar? Não sei quem tá nos ouvindo aí, mas se você já foi pro petar, e se não foi ainda, vale a pena conhecer lá. Você já foi, piloto? Já visitei o petar, sim. Muito legal, hein, cara? Só não fiz as trilhas, porque eu achei que pelo meu tamanho, acho que eu ia estar lá, de repente, em alguma fenda lá das cavernas, mas né? tem ali algumas cavernas ali que são mais perto, quase no nível, né, daquele rio Betari ali. Ou seja, eu sou meio... você visitar. Então tem umas cavernas plus size, então, também? Tem. Eu sou meio gurizão criado com vó, então não vou, tem. O Petar é legal, cara. Tem a Casa da Pedra, é o maior pórtico do mundo, cara. É uma caverna imensa, você entra lá. Eu vou nessa, então. Eu vou nas plus size lá. Na plus size. Até tem uma filmagem que foi a Rede Globo que fez um tempo atrás, aí tá um documentário que o helicóptero entrou ali num trechinho dessa caverna, da Casa da Pedra. Eu não fui visitar ainda, mas gostaria de ir. Eu ainda não fui, vou ser bem sincera. Nem nos cânions de Itapeva eu não fui, mas é porque... também não. Eu fui com o Chevetão, piloto, lá. Ah, mas o Chevetão também chegou não, lá? Não achei lá o lugar. Ah, eu não achei. Eu só não vou nesse lugar porque eu sou meio gurizão criado com vó. Então, falar que vai lá e vai entrar. Suja aqui. Vou andar com. Tem que ir de bota até o joelho, de repente, usar a bota da Xuxa pra poder andar nesses lugares. Não sei. Galochinha. Imagina se você escorrega e cai sentado. Cara, nunca mais você volta. Eu sou mais aquele bolachão de ficar sentado na frente da praia tomando uma cerveja, cara. Bom. É uma opção boa também, né? Mas é isso aí, vamos seguindo então. Em Avaré, uma onça parda ficou gravemente ferida após ser atingida por um veículo na rodovia João Melão, hein? O atropelamento ocorreu na altura do quilômetro 260, mas o motorista não parou para socorrer o animal. Mas imagina. E aí, agora, deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês parariam pra acudir a onça? Vamos ser sinceros. A onça pintada. Vamos ser sinceros aqui na bancada, hein? Olha, eu vou falar uma coisa. É chato que eu vou falar, mas às vezes nem a gente turma para pra socorrer. Vai parar pra socorrer uma onça? Será que eles vão... rapaz. Fica a dúvida aí, né? Eu acho que tem um monte de observações. Que hora que era isso, né?
Se era de noite, se não era, né? Às vezes se bate, você não sabe o que tá batendo, se é à noite, né? Pode ser. Tem aquele medo de assalto, alguma coisa, não sei que hora que foi o negócio, mas é um monte de... Mas, pilotão, e se você enxergasse que era uma onça que você... Durante o dia, fosse uma onça, tá? Tá, você parava pra acudir ela? Cara, eu acho que parava no primeiro posto e ia avisar, ó, atropelei. Outro dia aconteceu um negócio desse comigo, eu bati num, acho que era Tamanduá Bandeira, sabe? Estragou, você não vê o que é, depois você veio descobrir o que seria. E eu parei lá no posto da polícia lá e informei o que tinha acontecido, cara. Tá certo, eu acho que é mais prudente até, né? Algumas coisas sim. Bom, vamos continuando então com a matéria. Outros condutores, olha aí, piloto, outras que passavam pelo local comunicaram à concessionária que administra o trecho. Eu acho que o mais prudente é fazer isso. Não vão tentar salvar e acudir a onça, não, porque eu acho que não vai dar bom. Uma equipe do Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local e encontrou a onça com ferimentos graves no peito e nas patas. Por causa disso, ela foi levada ao Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens da Unesp, o CEMPAS, em Botucatu. Ainda sobre a onça, o suposto avistamento dessa onça aí, essa onça parda, tá? Na região de... Perdão. Faltou uma divisória aqui na matéria. Pode dizer, vamos lá. É o seguinte, então, esse foi o caso da onça em Avaré. Sim, tá legal, ok. E ainda falando sobre onça... entendi. É sobre uma outra onça agora? Outra onça então, agora. Vamos lá. Será que é minha esposa, essa onça aí? Pois é, gente, olha só. Você vai apanhar os pilotos. Olha essa notícia aí, ó. Um suposto avistamento de uma onça parda na região de Itararé movimentou as redes sociais. Entendi, olha só. O registro teria sido feito às margens do Rio Verde e em destaque aí, né? A gente vê que esse assunto teve destaque aí nos grupos do WhatsApp, Facebook. E a gente aproveitou o Marcelo Tonini, o biólogo, né, que ele tá participando, para bater um papo e falar um pouquinho sobre esse assunto referente aos animais silvestres. Mas vamos já. Vamos lá então ouvir o Marcelo Tonini falando sobre esse fato aí. Só para tirar o medo das pessoas, nunca existiu nenhum caso de ataque de onça parda a pessoas no Brasil. Então a onça parda não tem perigo nenhum pra gente. A região de Itapeva, sul de São Paulo, os cânions do sudoeste paulista, é uma região super privilegiada. Essa área, ela comporta 3 biomas. Ela tem partes de cerrado, partes de campos naturais sulistas, os pampas, e ela tem parte de Mata Atlântica. E também tem um ecossistema completamente diferente, que é esse ecossistema dos escarpamentos, dos cânions, dos mirantes. Muita fauna, muitas espécies de plantas raras ocorrem por aí. A valorização dessa região é extremamente importante. A biodiversidade, além de nos ajudar em muitas situações, ela pode trazer recurso e renda sustentável. Com a observação de natureza, com o turismo de natureza, o turismo de observação de aves chega a movimentar aproximadamente 15 bilhões de dólares por ano no mundo. Essa região, com essa riqueza incrível, ela consegue movimentar esses recursos. Então as pessoas precisariam entender, conhecer a região, saber que sim, é possível existir onça aí e outros animais também. 12:20, então é isso, tá? Então na real é o seguinte. Fala, Seca, fala. Não, segundo Marcelo Tonini, então onça parda, geralmente ela não costuma atacar humanos, né? Então mas assusta, vamos ser sinceros, né? Com certeza, ele deixa claro, né, que tem outros animais também, como lobo, né? Vários animais. Sim. É legal até a gente não citar realmente onde eles estão, até por questão de caça também, sim, né? Sim, exatamente. Vai virar juma. Se virar juma, essa onça aí, ó, dá pra amarrar ela. Mas também o legal, o destaque aí que ele dá com relação ao turismo na região, que a gente comentou aqui também, né? O ecoturismo, vamos lá, a apreciação de pássaros também, né? Então é isso aí. Verdade mesmo. Então, ó, só vou retomando rapidamente, né? Quando você falou que você não encontrou a entrada para os cânions, mas é isso que eu tô falando. Tá faltando muito marketing dessa parte de ecoturismo aqui na região, né? Quantidade de belezas naturais que tem por aqui, essa região toda, mas é muito mal divulgado. Mas vamos deixar claro também que teve a Paula Costa aqui outro dia, ela explicou que falta investimento do governo também, né, cara?
Carol? Sim, senão... Porque, não, mas é isso que eu tô falando, investimento que eu tô falando em marketing, não sei lá de onde vem, mas eu digo assim, precisa ter, né? As belezas naturais que a gente tem. O Canyon é sensacional, a vista que você tem do local ali, você tem uma cachoeira ali e tal, né? Agora, o Petar até tem um marketing, tem um site, tem uma divulgação. Vem muita gente do exterior visitar as cavernas ali, porque é a maior concentração de cavernas do mundo. Se você fiquei sabendo, pegar os paredões do Canyon e começar a seguir, isso aí vai parar lá em Jaguaraíva, esses paredões aí, cara. Curitiba, cara. Você vai chegar lá, cara, se você for seguir. Vai longe isso daí, cara. Eu não sabia disso. Achei que era aqui na nossa região. Não, vai longe mesmo, cara. Mas então, e é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, né? Porque é muito mal divulgado. E realmente é algo que precisa ser trabalhado, né? Então a gente vê a necessidade aí, às vezes não só uma verba assim, né? Lógico, a verba principal lá que vem do Estado, né? De toda a secretaria aí do turismo. Mas assim, até um trabalho local, um básico, uma plaquinha ali pra gente não se perder. No mínimo, né, cara? Ô, louco. E claro, a conscientização da população também, que acaba às vezes jogando um lixo ali, né? Sim, e acontece, Mel. Vamos seguindo então, 12h23 agora. Vamos falar sobre o evento que aconteceu domingão, Juliano? Isso, exatamente. Bom, no final de semana foi realizado o passeio ciclístico aí, né? Vamos pedalar de bike pela saúde, vida e paz. Evento promovido pelo Instituto Ambiental aí, Planeta Terra. A gente falou com o Paulo Saponga, que deu um alô para nós. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer você, a Pop FM, Juliano, de estar aqui hoje, dando essa cobertura. É um evento maravilhoso. Tá vindo gente de Bom Sucesso, de Taquarivaí, pedalando, cara, que é o mais importante. E esse evento, para nós, é significante, porque ajuda muito na saúde do cidadão. E também nós estamos fazendo relativo, porque nós estamos na Semana Mundial da Proteção às Florestas, né? E o meio ambiente, através da secretária Ariane, está dando total apoio. Então nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso de desenvolver essa atividade, que é uma atividade de ciclismo que ajuda muito na saúde do cidadão. É isso aí, 12h24. Juliano, só uma pergunta aqui. Você foi de bicicleta também ou não? Foi de chevetão. Foi de chevetão. Você deu umas pedaladas lá sério, também? Esse ano eu fui de moto. Foi de moto hoje? Eu fui de moto pra poder fazer o vídeo, é claro, né? Profissionalismo. Boa desculpa. Pra tentar tirar... Tá perdoado. Mas o pessoal pedala tanto lá que deu trabalho pra acompanhar até de moto, viu? Verdade, hein, cara? Os caras anda bem. Mas vamos seguindo então, a GCM em ação, e o final de semana foi de muito trabalho aí para a Guarda Civil de Itapeva. O comandante Adriano falou com a nossa reportagem sobre esse final de semana tumultuado aí. Esse final de semana tivemos bastante trabalho, que graças a Deus tivemos resultados positivos, garantindo a segurança de todos os nossos munícipes. No dia 15/7, por volta das 13h30, ali na Dom José Carlos de Aguirre, em um terreno denominado Campo do Japonês, localizou entorpecentes do tipo crack e um simulacro de arma de fogo. Os policiais recolheram esse material, apresentaram no plantão policial, onde foi devidamente apreendido e segue para investigação. Também tivemos operação conjunta, Sociedade Tranquila, Povo Tranquilo. Foi uma maravilha. Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar, fiscalização, diversos estabelecimentos foram visitados e a segurança foi garantida nesse final de semana. Também reforçamos o efetivo na festa de Santana, uma festa maravilhosa com diversos shows, o povo participando, e a gente está garantindo a segurança também neste evento. Temos aí festa até o dia 26. Povo de Itapeva, fiquem à vontade para participar. A segurança está garantida para que todos os munícipes possam desfrutar aí da festa de Santana durante todos os dias. E em caso de algum acontecimento, podem estar solicitando apoio diretamente aos policiais que estão nos eventos, nas ruas, ou através dos nossos telefones 199 ou 153. Forte abraço, contem sempre com a Guarda Civil Municipal de Itapeva. Deus abençoe a todos. Entrevistas Pop News. É isso aí, agora chegou o momento de entrevista, Juliano. É isso aí, bom, a gente está aqui hoje, né, recebendo
O nosso querido aqui, o Douglas, hein? Dr. Douglas. Dr. Douglas Ferrarésia. Parabéns, né? Ô Douglas, esse é um amigo meu já de velho já, né? Já é. Antes da gente começar a entrevista aí, quero parabenizar a polícia aí, que tá fazendo um ótimo trabalho, né? Pra todos eles aí. Parabéns aí a todos vocês. E vamos aí pra nossa entrevista aí sobre o Estatuto da Criança, que fez 33 anos, né? ECA, né? ECA. Né? Então, o que começa aí você falando, Douglas? O microfone é todo seu aí. Explicar pro pessoal o que é, como que funciona. Boa tarde, piloto. Boa tarde, bem? Carlão. Boa tarde, Juliano. Você fala essa questão de amizade de velho. Não, é na hora que eu até senti a sua idade. O pessoal que tá nos ouvindo vai pensar, viu? Eu carreguei o Marcelinho no colo, vou falar sério. Eu carreguei no meu colo. Viu? E eu até tava parabenizando ele. Ele fez aniversário no último dia 15, né, piloto? No sábado. E detalhe, não convidou a gente. Fugi. Juliano, você foi convidado? Não, Nós fugimos. Tô sabendo agora. Aliás, parabéns ao vivo aqui, piloto. Parabéns, obrigado, foi dia 15, obrigado. Parabéns pra você. Fugimos, mas vamos comemorar ainda, tomar um negócio. Tá bom. Aí. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar de Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Vamos lá falar do ECA, o famosão aí. 33 anos. 33 anos já, né? 33 anos, isso mesmo. 33 anos, mas na verdade de uma legislação que é tão falada e pouco compreendida, né? Vou ser sincero. Na verdade é o seguinte, o que a gente ouve por aí, né? Que o ECA acabou dando uns poderes enormes aos jovens e adolescentes. Então dá a impressão que a criançada hoje é toda mimada com base na lei. Mimizenta. A gente tem mimizenta. Porque a gente trabalhava antes, né? Exato. Nunca fez mal nenhum pra nós, agora, pá, e o ECA não tem. Exatamente. Mas enfim, essa impressão que a gente tem, pode estar completamente errado, você vai nos explicar. Exatamente. Na verdade é uma legislação muito complexa. Entendi. Se você for analisar, piloto, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que o tema lá é amplo. Ele vai falar sobre família, vai falar sobre adoção, vai falar sobre institucionalização de criança e adolescente, menor infrator. Obrigações também que os jovens e adolescentes têm que ter. Exatamente. Então a gente até tenta ser um pouco conciso nessa questão aí, quando a gente vai expor aí, principalmente na questão de direitos e deveres. Quando a gente vem falar, na verdade, sobre a questão de direitos, aproveitar até que nós estamos aqui eu costumo falar no ambiente aqui musical, né? Nós estamos na rádio, na pop aqui. E tem geralmente quando o pessoal convida para falar sobre esse tema, Estatuto da Criança e do Adolescente, piloto, tem um livro, inclusive, que ele fala sobre isso aí. E ele começa o livro ali, Juliano, ele começa com uma música do Lulu Santos. Aproveitar que nós estamos nesse ambiente aqui. E ele cita o seguinte, quando ele vai falar sobre as crianças e os adolescentes. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Por que isso daí, Carlão? Todas as vezes que nós vamos falar de direito, de legislação, geralmente o pessoal remonta, né? Volta naquela época lá do período romano. E o direito da criança e do adolescente, como envolve muito direito de família, não é? O direito de família, ele é sempre remontado lá naquela época onde o pai mandava em tudo, não é? Tudo era na figura do pai, e a criança e o adolescente ali, juntamente com a mãe, não tinha direito nem dever algum. Na verdade, ele era uma figura, um objeto do pai e da mãe. E isso aí caminha, né? Ele caminha durante toda a história e acaba, né? Chegando aí nas convenções internacionais e aqui no Brasil, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz agora diversos direitos, né? Também deveres, e que completou 33 anos aí no último dia 13. Então, no mês de julho, a gente sempre comemora aí, né? Vem falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E quais são, assim, vamos analisar sobre esse fato, esses 33 anos, os avanços, né, que aconteceram na sociedade com base no ECA para criança e adolescente. O que você pode identificar com base... claro que tem estudos isso. O que melhorou ali exatamente? Vamos Exato. lá. E o que piorou também. E o que piorou também, né? Porque só um ponto positivo não fácil, vale. Né? Tem um piorando. O que a gente traz aí, na verdade, a natureza dessa lei,
Geralmente, quando nós vamos falar sobre... Eu vou falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente pega o quê? Vamos ler os 4 primeiros artigos. Se os 4 primeiros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente fossem compreendidos, nós nem precisávamos dos mais 100 que tem ali. E quais são, assim, resumidamente? Assim? Por quê? O que é que ele traz ali nesses 4 primeiros artigos ali? Ele traz a questão de prioridade absoluta dos direitos e a proteção integral. Justamente é essa nomenclatura que parece que empodera a criança e o adolescente. Né? Hoje a gente vê que a criançada tá muito nesse sentido. Eu levei um tapa do meu papai, já virou um escândalo nacional. Né? Então, qual é, na verdade, quando a gente vai falar da natureza, se a gente for tentar interpretar esses 4 primeiros artigos ali, é justamente a questão física, né? Então a gente via lá a questão física, né? a questão da integridade física da criança, lá em 1990, quando ele entrou em vigência. Mas com os avanços, nós vimos o seguinte, que a questão psicológica do estatuto da criança está sendo protegida cada vez mais. Não só no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vieram inovações no Código Penal, no Código Civil, em leis esparsas ali que as pessoas falam, né, os juristas falam, mas justamente com o pano de fundo Estatuto da Criança e do Adolescente. Defendendo essas crianças, mas também colocando deveres. Quais são, assim? Cite alguns, assim, pra gente poder identificar melhor. Então, hoje, o que é que a gente traz aí nessa questão psicológica? Como envolve muito direito de família, lei de alienação parental, uma coisa tão nova, justamente para defender o quê, piloto? O psicológico da criança, a saúde mental da criança. Lei da palmada, né? Já um pouco antiga, que foi uma previsão legal aí, uma lei que acabou entrando em vigor aí, que foi aprovada em tempo recorde, justamente por causa de um caso que aconteceu no sul do país, do menino Bernardo, né? Que foi... sofreu vários abusos ali físicos por parte do pai e da mãe, de familiares. E que inclusive foi assassinado, né? Isso. Aí o que aconteceu? Na verdade, essa lei veio para endurecer ali algumas normas do Código Penal, mas ela tinha como fundo, um pano de fundo qual era? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E uma inovação muito... que trouxe agora é a lei Henri Borel. No Brasil, eles têm o costume de dar nomes aí, Lei Carolina Dickmann, Lei Henri Borel, Lei Xuxa. O pessoal tem esse costume. São fatos que acabam acontecendo. Né? Exatamente. E aprovam ali em tempo recorde. Ai, meu papai me magoou ali. Pronto, já virou. Não, mas peraí, mas eu só chamei a atenção do meu filho aqui, não tem, entendeu? O piloto tá achando que é igual o Big Brother, ó. Se tiver contato físico, tá eliminado. Tá eliminado. Então, veja bem, Juliano. Cancelado. Quando essa lei foi promulgada, que foi, né, uma alteração ali para trazer um pouco mais de punição, uma punição mais severa, né, a quem impunha castigo físico, qual era o grande comentário? Não se pode deixar marcas. Tá? Não se pode deixar marcas na criança e no adolescente. No trio de guerra também ensinava onde bater também pra não deixar marca. Exato. Olha pra você ver que interessante. E como é que ela foi caminhando, Carlão? Ela foi caminhando do seguinte. Mas marcas psicológicas também não. Mas aí... Tá entendendo? Você vê como é perigoso isso? Porque depende de interpretações. Depende da interpretação. É mimizento, né? Entendeu? Depende da interpretação que é dado. E por que na verdade a gente vem conscientizar? Porque nós temos que conscientizar exatamente as crianças e os adolescentes. Geralmente quando a gente fala com adulto, a gente tem que falar com quem? Justamente com eles. Com eles quem? Com as crianças e os adolescentes. Quando eles nos chamam, uma vez ali, o pessoal chama pra gente falar nas escolas, eu falo o seguinte, olha, hoje vocês estão aqui, são pessoas de super direitos, segundo o senso comum. O senso comum. Mas vocês não são nem o futuro, vocês são o presente.
Geralmente, o que é que acontece? Aonde que a gente vê, às vezes, geralmente, não estamos falando nem de questão financeira, hein? Essa Lei Menino Bernardo, Henri Borel, vieram aí de fatos que aconteceram de classe média alta. Sim, não é questão social, não. Não é questão social, mas a gente vê esse desequilíbrio acontecendo nas famílias. O adulto, então, fazendo dessa forma com a criança. Para que a gente proteja isso e que isso não aconteça lá na frente, a gente conscientiza quem hoje? Não só nós, mas as crianças e os adolescentes. Então isso é uma coisa muito importante, porque a divulgação, né? Geralmente a gente fala, o Estatuto traz o seguinte: dever da sociedade, da família e do Estado, a proteção. Mas essa conscientização é um dever nosso. E quando a gente vai falar, a gente já traz também ali para eles o quê? Ei, vocês são sujeitos de direitos, mas também de deveres. Então vocês citaram aí a questão do pai e da mãe, da professora que é desrespeitada, né? A gente traz também ali para as crianças que inclusive eles podem ser responsabilizados pela atitude deles com outras crianças ou outros adolescentes. Isso não acontece, né, meu amigo? Sabe o que acontece? É que os fatos hoje são divulgados, né? Principalmente porque tem questões político-ideológicas envolvidas, né? Então, existe uma divulgação sempre dos direitos dos jovens, das crianças, mas não há divulgação assim, ampla daquelas obrigações. E quando a gente fala aí de legislação, a gente sempre esquece do seguinte: o Código Civil ainda prevê uma lei, desde 2002 em vigor, em vigência aí, que prevê o seguinte, piloto: as crianças e os adolescentes devem respeito aos pais. Tem que divulgar mais isso. Enquanto sob sua autoridade. Assim, falando genericamente, seria até os 18. Mas eles têm o dever, segundo a lei. Ninguém, é isso que você falou. Na verdade, fala-se tanto de direitos, mas não fala desse dever. Então, é importantíssimo, né? E outra coisa que não se fala. Mesmo. Exatamente. Aquele adolescente que vem, às vezes, agredir o professor ali fisicamente, que a gente vê as notícias. Agredir pais, inclusive, que tá acontecendo muito também, né? Pode ser responsabilizado? Pode. Mas sabe uma coisa muito interessante que tem no ECA também, que é pouco divulgado, Juliano? Ele traz o seguinte: devem ser tomadas medidas quando as crianças e os adolescentes forem ofendidos os direitos deles pelo Estado, pela família e também pela própria conduta do adolescente. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente vê o seguinte lá: agrediu, será que ele está sujeito a uma sanção? Sim. Ele está sujeito a uma sanção que está prevista, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ali ela tem uma lista extensa, né? Começa com uma advertência que pode ser aplicada ali pelo promotor, começa por uma... até chegar aonde? Naquela institucionalização que a gente fala, conhecido como, às vezes, a antiga FEBEM. Sim. Então, chegou num ponto que eu ia perguntar também. Um garotão de 16 anos, por exemplo, assassina alguém. O ECA protege ele também, né? O garotão de 16 anos. Ele não responde de uma forma criminal por aquilo que ele cometeu? A ficha dele permanece limpa depois, não permanece? Veja Só bem, pra entender, eu tô veja te bem falando o seguinte, aquilo tudo que a gente ouve. Veja você bem, que vai esclarecer, tá bom? Exato, Carlão. Vamos lá. Na verdade, o que acontece é o seguinte: para o mundo jurídico e para a lei, o menor de 18 anos no Brasil não comete crime. Comete, assassina. Às vezes. Ele é chamado, na verdade, de infrator, né? Isso, menor infrator. Então, até os 18 não comete nem ato infracional. Mesmo que... Dos 12 aos 18, infração. Tá bom? Que vai prever ali, inclusive, é uma coisa que a gente fala sempre. Agora você falou de morte, mas sabe o que é que acontece muito hoje em dia? Que o direito caminha, e, na verdade não existia, e a lei vem caminhando conforme os fatos. Crime contra a dignidade sexual pode ser do próprio adolescente, ou de criança, ou até mesmo de adulto, praticado por adolescente, que vai ser enquadrado lá, segundo as normas, é lógico, crime tipificado no Código Penal, mas ele vai ser considerado menor infrator. Quando a gente vai falar nas escolas, piloto, eles poucos sabem disso.
Hoje em dia no Brasil é crime a divulgação, né, de material ali onde contenha pessoa menor de idade que esteja em situação, né, nua ali, em situação de relação sexual. Isso é crime. Deixa eu te perguntar uma outra coisa rapidamente, que vai aparecendo nos assuntos. Expor, por exemplo, a criança, ou, por exemplo, assim, ao vivo, tá? Ver adultos, expõe a criança ali, e os adultos ali mostrando todas as suas partes íntimas e fazendo trejeitos e outras coisas mais ali na frente dessas crianças. Como aconteceu naquela passeata lá, criança trans existe. O que você acha dessa situação? Que houve uma passeata em São Paulo que a gente viu cenas, imagens e vídeos, inclusive crianças ali e adultos expondo as suas partes íntimas ali, fazendo toda aquela propaganda relacionada àquela pauta LGBT e coisa e tal. Joia. O que você acha nesse sentido aí, por veja favor? bem o seguinte, né? O direito da criança se manifestar e do adolescente também está previsto já na Constituição Federal e vem caminhando, inclusive é expresso também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou falar para vocês o seguinte, eu vi sobre essa questão, né? Crianças trans existem, o cartaz. E crianças também vestidas com camisetas tudo colorida e tal, né? É uma propaganda política, ideológica desse movimento, né? Mas então, tá vendo? Ela não tem... Ela não sabe o que ela tá fazendo. Não sabe, são os pais que estão induzindo. Tem que ser responsabilidade dos pais. Aí quem vai proteger isso aí? Exatamente. Quando a gente fala o seguinte, se existe uma tipificação penal ou dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente sobre isso, sobre a criança participar, seja ela de qualquer tipo de manifestação, ele não está expresso, tá? Isso vai depender, talvez, dos nossos tribunais aí, sobre um entendimento enquadrarem isso. A outra pergunta que você me fez, sobre a questão de cenas de sexo ou pessoas desnudas, onde a criança é colocada. Exatamente. Isso independente se é uma manifestação LGBT, se é uma manifestação... Mas estou citando só um exemplo que muito recente e divulgado, isso é crime. Isso é crime. Tá? Isso é crime. Tem que proteger. Expor para criança ou expor a criança a esse tipo aí, inclusive o pai e a mãe, às vezes pode até ser enquadrado numa suspensão. Sim, óbvio. Ou até na perda do poder familiar, sabe, piloto? Que é uma medida mais grave que existe. Seria ali uma pena mais grave que existe para o pai e a mãe ali dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria até mesmo às vezes a retirada do poder do pai e da mãe. Mas a questão, não falo sobre o que aconteceu ali na Parada Gay em São Paulo, eu não cheguei a ver essa questão das crianças e dos adolescentes ali. Eu vou falar pra você, deu um sentimento de revolta. Exposto junto, eu não sei falar, não sei falar porque essa imagem eu não vi. Tá, eu vi só a questão do cartaz. Nesse sentido tem que proteger as crianças, inclusive. Mas isso, na verdade, foi uma discussão. Olha, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas daquela criança que chegou lá, que a professora, eu não sei, não me lembro quem, não me recordo, levou as crianças lá até uma exposição artística. Pra passar a mão no rapazão deitadão pelado lá. Isso, onde tava, e é onde tinha uma pessoa sem roupa lá, deitada no chão. Isso, né, cara? Isso foi muito... Isso nem vou falar qual o governo era também, né? Não precisa. Então acontece o seguinte, e por que, piloto? Por que a gente tá falando? A gente tá falando de ideologia, na verdade? Não. Isso aí, na verdade, não tem ideologia, né? Na verdade, tenta se empregar uma ideologia. Mas quando a gente fala de Estatuto da Criança e do Adolescente, nós estamos querendo proteger o quê? Nós estamos querendo proteger justamente o psicológico e da frase máxima, que devia estar escrita em letras, garrafais, ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são pessoas em desenvolvimento. Uma forma de explicar isso é simples. Você vai alugar um filme, pode ser uma cena de terror, uma cena um pouquinho mais ali, né, um sangue, alguma coisa, já tem a classificação indicativa, ali vai ter, então, ou seja, aí o pessoal faz isso de uma maneira banal, local aberto. Vai normalizando, entendeu? Por que as crianças lá estavam passando a mão naquele homem, aquele rapazão nu lá, pra normalizar aquilo, você entende? Olha só, cara, o problema disso. Eu posso ter um pensamento meio retrógrado, né, que fala aí, não, cara, mas é com uma outra coisa, a gente tá falando de armamento e tal, e deixa eu falar, você
Vira e mexe, você via aquelas crianças com 16, 17 anos segurando fuzil lá no morro, lá no Rio, e mostrando fuzil. Se um policial sobe lá e uma criança dá um tiro e mata um policial, que é um pai de família, essa criança é protegida pelo ECADE, né? ECA. E o Conselho dos Seres Humanos lá também vai lá e protege quem estava errado. Agora, se for o inverso, um policial falar para se proteger, atira numa criança dessa, morre, cara... Cai o mundo. Ele é preso, ele é sacrificado. Meu amigo. Viu? Ele vai virar na época de Tiradentes, cara. Vamos pôr uma forca no pescoço dele, perde o serviço, perde tudo, cara. Vem representantes da mídia internacional. Internacional, falar mal da polícia. Cara, mas você vê aquela molecada... levantando, às vezes, até 2 fuzil em cada mão, cara, e pulando, assim, ó, mostrando pra televisão ver, Você entendeu agora a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente? Olhando por um outro viés? Viu? É exatamente esse. Se nós colocarmos esses direitos, não só de proteção daquele que tá lá pulando com um fuzil na mão, o que é que nós queremos hoje? O que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, lá no fundo, sem ideologia, sem o pessoal que vem pra pegar ali aquelas partes, né? E querer talvez condenar a ação policial, a ação do Conselho Tutelar, não é mesmo? O que é que ele prevê ali? Um futuro sem isso aí. Sem crianças com armas na mão, sem crianças dentro do tráfico, sem crianças batendo nos professores. Por quê? Porque quando a gente conscientiza exatamente essas crianças, que eles vão ser, viu, que o futuro é deles e que depende do agora, por que a criança não pode trabalhar, piloto? Por quê? Por quê? Porque o desenvolvimento, na verdade, dela agora deveria ser, viu, exatamente só esse. Se desenvolver para o futuro dela e educar outras crianças para um mundo melhor. Sim. Não, mas assim, por exemplo... Quem escreveu essas leis do ECA? Foi o quê? São os políticos que escreveram juntamente? Mas eles não dão apoio. A política não dá o apoio, eles escrevem. O Alexandre de Moraes quer que isso aqui seja cumprido, mas não dá o apoio para as crianças. Escola, atividade física, como se divertia. Ontem nós estávamos conversando como a gente se divertia antigamente aqui em Itapeva, bem melhor do que hoje. Exato. Hoje o que você tem para se divertir é bar e bebida. Você viu? Antigamente tinha as coisas da Itapeva, cara. Tinha as coisas no Pilão d'Água, a gente tinha carnaval. O que a gente tinha? Um monte de coisas aqui na cidade, cara. A gente tava conversando sobre isso ontem mesmo. E o inconformismo de vocês, é por isso que nós temos que divulgar, hein? Olha pra você ver, você acabou de falar outro inconformismo. Talvez a lei foi promulgada, entrou em vigência, mas não existe amparo. Você sabia que dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito que o amparo estatal e as políticas públicas para criança e adolescente têm prioridade? Mas a gente não vê isso. Não é? Não vê. Cara, eu acho o seguinte, é divulgado só o que interessa. Existe sim, quer queira você não, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Existe sim uma questão ideológica de divulgação dessas pautas. Existe. Sim, porque exatamente. Senão, infelizmente, né? Infelizmente. Porque se não tivesse, seria divulgado por um outro olhar, outro prisma. Mostrando também as obrigações, entendeu? Exato. Das crianças, não, é tudo só direito para elas. E o que acontece? Essa geração... eu tenho filhos, Exato, filhos. E é difícil, cara. Porque ali no meio, a garotada tá super empoderada, essa garotada, cara. Em classe de aula. Cara, na nossa época, piloto, nós somos os mais velhos aqui da bancada. Se a gente levantasse a voz para o... A gente não faria isso, cara. A gente respeitava muito os professores. Muito. Nossa, esses dias eu encontrei a dona Isabel. Cara, se ficava de castigo atrás da porta, tinha umas palmetolinhas de bater na mãozinha, assim. Cara, viu? Nunca fez mal pra nenhuma criança, ó. Para as crianças que são até hoje, que são os adultos, nós somos muito velhos aqui nessa mesa. Não dá, a gente não é a geração mesmo. Eu acho que hoje toda criança deve ter um estatuto aí da criança e do adolescente, acho que embaixo do travesseiro, que lê à noite, né? Ah, filho, vai dormir. Pera aí, mãe. Tá aqui, ó, no Estatuto da Criança que eu posso dormir a hora que eu quiser, não sei o que. Pode. Acabou sendo uma intromissão do Estado na educação dos filhos. O problema é a dose só, eu acho. Então isso é uma outra coisa muito... Escola, religião e família, eu acho que é tudo. Escola, religião e família. É sempre muito bom, mas dependendo da dose, ele estraga. Verdade. Então, exatamente. Isso é uma coisa muito discutida também. Sim. Até onde o Estado pode interferir na educação dos filhos. Poxa.
Tá? Até onde? Então, já foi fundo, já foi. É exatamente isso que você falou. Já tirou as crianças das mãos dos pais. Aonde tá a linha tênue, né? Aonde é que tá? Até onde? Até onde? Né? Então nós estamos vendo agora, por exemplo, vimos essa questão da lei da palmada, vimos essa questão do menino Henry, né? Vimos várias questões. Será que agora nós não vamos ver, então, uma legislação exatamente sobre isso que você falou? Sobre a possibilidade ou não, porque ainda não está, não existe formalizado em lei nenhuma de talvez criança poder passar por uma transição de gênero, não é mesmo? Isso ainda não está. Mas lá fora já existe uma movimentação nesse sentido. Você sabe que o Brasil, ele traz muito que vem da cultura woke americana, traz todas essas pautas e regras de lá, hein, meu amigo? Veja bem que aí acontece o seguinte. Oi. Aí não seria nem o Estado. O Estado, na verdade, chega... Talvez, né? Aquilo que eu disse pra vocês. Por enquanto, isso no Brasil ainda, a transição de gênero pra criança, ela é proibida ainda, não é? Então... Deve ser, né? Exato, viu? Talvez, olha bem aqui, olha pra você ver. Aí seria o Estado defendendo de uma autorização do próprio pai e da mãe. Mas lá... Tá entendendo? Mas daí põe lá aquele banheiro pra 3 pessoas lá, ou homem, mulher ou quem no meio, né? Põe nas escolas. Esses dias aconteceu um fato que não teve tanta repercussão, não sei se vocês viram, né? Um garotão aproveitou essa ideinha, entendeu? Entrou, ele se sente... Mulher, entrou lá e começou a filmar as garotas dentro do banheiro. Pegaram ele lá, mas aí ele falou, não, mas eu me sinto... Então, tá vendo como é que é a complicação disso tudo? Bagunça, difícil. Cara, bagunça. Sabe porque a gente fala muito aí, viu? Tira da mãe porque a mãe tava maltratando, tal, vai lá. Em casos, mas o Estado, ele não te proporciona a melhoria, sabe? Pegou lá, teve um assassinato, essa criança não tem idade, vai ficar lá na FEBEM antigamente. Cara, sai pior. Cara, não é que sai melhor, uma pessoa melhor, sai uma pessoa pior ainda do que... Na FEBEM, você tá falando? Porque eles tratam essas crianças também como se fosse um adulto. Tá vendo? Isso na verdade, seria uma omissão do Estado. Lembra quando a gente fala Estado, família e sociedade? Então, aí, quando a gente vê esse tipo aí, porque ele é chamado, veja bem, você até falou, ele é chamado de criminoso? Não, para fins da lei, ele é chamado de reeducando. Mas o Estado não reeduca. Ele é reeducando, mas ele não reeduca. Não, o Estado então, não aí tá falhando em algum local, tá falhando. O Estado sabe cobrar, mas não sabe fazer. Talvez esse adolescente que não foi reeducado, né? É que vai ter filhos que vão estar chacoalhando lá o fuzil que você falou lá. Depois lá, atirando em policial, atirando nos nossos filhos. Fazendo um apontamento, Carlão. Nessa questão a gente tem o tempo, 2 minutinhos aí pra gente poder encerrar. Tem esporte ainda. Vamos pular o esporte. Vamos pular. Dessa questão do banheiro. Olha que interessante isso aí. Não pode ter. E, aí diverge várias opiniões, não é mesmo? E às vezes o próprio pai e a mãe que às vezes acaba querendo exigir isso das escolas. Posso colocar uma vírgulazinha? Pode. Você tem filhos? Não ainda. Pode ser que você tiver, por exemplo, uma menininha, tá? Daí, de repente, ela tá na escola e ali ela tá no banheirinho, lá quando deveria ser... Tá cheio de menininho lá junto, sabe? Não sei se você entende essas questões para o pai, né? Então, eu vou dizer pra você, cara. Mas eu já vi a quinta peva no banheiro de mulher, o cara entrar, nem vou citar nomes, e querer entrar em banheiro de mulher. E aí, por que... Mas você não pode, não posso sim. Eu me sinto... Não, mas é tudo vestido, é um traveco, vestido de mulher, tudo certinho, sabe? Mas, cara, na hora de mijar, não vai mijar sentado. Não, vai. Vai entender. Cara, eu vou dar uma bagunçada. Não, você veio hoje aqui, deixar a gente mais louco. E aí o que vai ter que voltar, vai ter que voltar que essa pergunta vem quase que, viu, então não é frequente. Aqui, as pessoas ali, diretores de escola, coordenadores, né? que têm essa dúvida. Existe uma lei que obriga a colocar, deixar que todos frequentem o banheiro da forma como eles queiram? Ainda não, hein, piloto? Ainda não. Ainda não, né? Tá? Ainda não. Então, qual é a forma que a gente orienta? Não coloque. Não existe. Então, se você quer proteger, talvez, essa criança aí, que talvez se identifique, piloto, com outro gênero, e que talvez venha, às vezes, sofrer bullying também ali pelos demais colegas, o que é a orientação que a gente dá? Deixa que essa criança, talvez, frequente o banheiro dos funcionários, vai? Deixa que essa... Por quê?
justamente para proteger essa criança do psicológico, porque também é um pouco confuso. Você concorda comigo? O pai e a mãe brigando por esse direito da criança que ainda não está firmado ali, a escola falando não pode, e uma sala de aula, talvez várias, cometendo bullying em cima dessa criança. O que é que tem que acontecer também? A conscientização dos demais colegas. Sim. Do respeito. Cara, vamos, por favor, porque é um assunto muito bom de ser tratado. Vamos marcar um outro dia, pode ser? Vamos sim, Carlão. Pra gente continuar, cara, porque realmente já é 1 hora e a gente... Nós tem que continuar no ponto que paramos agora. Exato. Deixa anotado, piloto. Deixa anotado. Pra fechar, ó, certo é LGBT, tem que ter 5 banheiros na escola, acabou o problema. Beleza, mas é isso aí. Mas a gente agradece imensamente o nosso querido Douglas, né? E já me perdi aqui, caraca. Douglas Ferrarese. Isso, pessoal. Eu agradeço imensamente sua presença aqui hoje, mas vamos marcar um outro dia pra gente conversar mais sobre isso, porque é um assunto muito legal, bacana pra todo mundo também, inclusive a gente botar os ouvintes pra poderem participar com a gente. Pergunta aqui pra nós, né? Isso é muito legal mesmo, viu, Carlão? Sim, até porque esclarece. Esclarece muita coisa que às vezes é divulgado na mídia de uma forma ideológica, de uma forma enviesada. Exato. Tá jóia. Muito obrigado, então, pela sua presença. Pilotão, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Juliana, até amanhã. Tchau, até amanhã, hein? É isso aí, 1:01. Agora, daqui a pouquinho, tem a Patrícia ao vivo aqui na Pop FM. Pop FM!